aprovados, mais uma questão de química do Enem. Essa questão é do Enem de 2014 e vamos lá com a prof. Nayara Bortoleto para mais uma resolução. Ele diz o seguinte, ó, o principal processo industrial utilizado na produção do fenol é a oxidação do cumeno isopropilbenzeno. A equação mostra que esse processo envolve a formação do hidróxido peróxido de cumila, que em seguida é decomposto em fenol e acetona, ambos usados na indústria química como precursores das moléculas mais complexas. Após o processo de síntese, esses dois insumos devem ser separados para comercialização individual. Então aqui nós temos o cumeno, que reage com o oxigênio, tem um catalisador, produz, o hidróxido peróxido de cumila, tem um agente catalisador que é um ácido, produz então fenol e acetona. Considerando as características físico-químicas dos dois insumos formados, utilizados pela separação de mistura em escala industrial então vamos lá. Nós temos dois compostos que são compostos orgânicos, certo? E esses compostos orgânicos, um é um fenol, então ele é um álcool que a gente classifica ele como fenol. A acetona, ela é uma cetona, certo? Aqui, ó, a acetona é uma cetona. O que acontece? Quais são as características dela? O fenol, ele é um composto polar e ele é um composto polar que possui, ligação de hidrogênio. Por ter ligação de hidrogênio, a temperatura, a gente pode falar assim, que a temperatura de ebulição desses compostos, ela é elevada. Agora vamos analisar a acetona. Então a acetona, que tem seu nome, comercial acetona, mas o nome oficial é propanona, ela é do grupo cetona, também é uma molécula de caráter polar, porém ela é dipolo. Outra coisa, só para frisar, quando eu falo para vocês que ela tem força intermolecular, ligação de hidrogênio, e quando eu falo que ela é dipolo, ela tem força intermolecular dipolo, tá? Então, o que acontece aqui? São duas características. E essa dipolo, ela acaba tendo a temperatura de ebulição um pouco menor comparado com o fenol. Então, o fenol, que é um álcool, ele vai ter a temperatura de ebulição mais elevada. A acetona vai ter uma temperatura de ebulição diferente, mais baixa do que o fenol, comparando entre si. Então, beleza, quando eu faço essa comparação, eu analiso outro aspecto. Eu não consigo filtrar o fenol e a acetona, porque elas são líquidas. Eu não consigo ventilar elas, utilizar o processo de ventilação para fazer a separação. Decantar também, elas são líquidos polares. E lembra lá que polar com polar, elas fazem o quê? Elas dissolvem. Semelhante, insemelhante, vão ficar dissolvidos. Então, eu não consigo decantar porque elas não têm densidades diferentes ou polaridades diferentes. Evaporação, se eu evaporar o fenol, eu vou ficar só com acetona. Ou se eu evaporar a acetona, eu vou ficar só com fenol. E o processo está dizendo que ele quer obter os dois produtos. Então, o ideal não seria fazer um processo de evaporação, porque eu perco um dos meios. O correto, então, é utilizar a destilação fracionada. Destilação fracionada é quando eu tenho líquidos e esses líquidos têm temperatura de ebulições diferentes, tá? E literalmente, eu sei que o fenol é uma molécula polar, ligação de hidrogênio, a temperatura de ebulição é elevada. A acetona é a propanona. Essa propanona aqui, ela é uma molécula polar, dipolo, e a temperatura de ebulição comparado com o fenol é diferente, é mais baixa. Logo, eu consigo primeiro separar através da destilação fracionada um dos produtos que vai entrar em ebulição primeiro, posteriormente o outro produto através da destilação fracionada.
Um forte abraço, até a nossa próxima resolução. Excelentes estudos. Tchau, tchau.